Nós vamos dar sequência, vamos falar ainda um pouco mais sobre a ressurreição de Lázaro, e eu creio que Deus fará grandes coisas na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 11, versículos 39 a 46. É um texto muito conhecido, e eu creio que o Senhor vai despertar nessa noite milagres que estão adormecidos. João 11, 39 a 46. João capítulo 11, 39 a 46. Amém? Vamos ler. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Senhor, mais uma vez te pedimos, fala conosco de uma forma especial, Pai. Senhor, trabalha em nossos corações, Pai. Eu tenho certeza que cada um de nós, Senhor, precisa da tua intervenção, precisa, Pai, de um milagre, Pai, às vezes não só em uma área, mas em muitas áreas da vida, e nós estamos aqui nesta noite para sermos ministrados por Ti. Fala conosco, Pai, de uma forma especial, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e a igreja diga, amém? Amém. Irmãos, a ressurreição de Lázaro não fala só do milagre de Jesus na vida desse homem, que havia estado morto há 4 dias. Se fosse só esse milagre, irmão, já seria maravilhoso nós encerrarmos a palavra nesse momento, porque Jesus operou esse milagre. Aquele que estava morto há 4 dias e que já cheirava mal, ouviu a voz de Jesus e levantou-se e passou a ser um milagre vivo. Mas esse milagre nos leva a experiências mais profundas com o Senhor. Não só o milagre por si mesmo, mas ele abre o nosso entendimento acerca de coisas que o Senhor fez e quer fazer na nossa vida. Porque assim como Lázaro esteve na condição de morto, nós também éramos mortos espirituais. A Bíblia diz que estávamos mortos em nossas transgressões, mas Jesus nos deu vida, nos perdoando de toda iniquidade. Quem foi perdoado aqui pelo Senhor, diga amém. Então Jesus diz para você nessa noite: vá e não peques mais. Aleluia, estávamos mortos em nossas transgressões, mas Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Irmãos, o poder de Jesus sobre a morte é algo maravilhoso, porque esse poder nos alcançou. Você já ressuscitou em Cristo com Jesus, você já é uma nova criatura, você já nasceu de novo, e sobre você não permanece mais a ira de Deus. A segurança da nossa vida eterna está em Jesus. Você pode dizer: a segurança da vida eterna está em Jesus. Por isso que o apóstolo João, ele vem lembrando Jesus como aquele que era o verbo de Deus, aquele que havia vindo da parte do Pai, o verbo encarnado em figura humana, que estava cheio de graça e de verdade. Jesus então é lembrado como aquele que curava os doentes, que saciava os famintos, que dizia para que as crianças pudessem acessar a sua presença sem impedimentos. A Bíblia diz que ele evangelizou os pobres, ele proclamou libertação aos cativos, ele restaurou vista aos cegos, colocou liberdade aos oprimidos do diabo e perdoou todos aqueles que haviam caído em vergonha. E para nos dar mais entendimento daquilo que o Senhor pode fazer, o 7º grande milagre que Jesus operou, identificado por João, foi a própria ressurreição de Lázaro.
Porque os milagres, irmãos, eles precisam nos aproximar do Senhor. Quem levantou hoje da cama, diga glória a Deus. Então você é um milagre do Senhor. Porque por muito menos pessoas estão morrendo ao nosso lado, pessoas estão perdendo a vida, pessoas estão sendo alvos do inimigo, da fúria do inimigo, mas a graça de Deus tem te mantido de pé. A graça de Deus tem nos mantido de pé. E João então fala lá em João 20, versículo 31, que estes, porém, foram registrados, estes sinais, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então Lázaro passou a ser um indicativo do milagre que o Senhor fez na vida dele, e os milagres precisam nos aproximar de Deus. E agora Jesus então realiza esse último milagre, dos 7 grandes milagres, antes de ir para Jerusalém, para ser preso, para ser condenado e para morrer em nosso lugar. E muitas pessoas, irmãos, enquanto muitos reconheceram o milagre na vida de Lázaro, muitos se levantavam contra o ministério de Jesus. Embora os profetas, os patriarcas, os sacerdotes, os juízes, no tempo de Israel, tivessem mantido a chama do Messias acesa, muitas pessoas não reconheceram Jesus. Irmãos, tem gente que recebe milagre de Deus, tem gente que recebe a visitação do Senhor na sua vida, tem gente que recebe milagres maravilhosos, coisas tremendas da parte do Senhor, mas não reconhecem Jesus. Não se tornam filhos de Deus, não saíram da condição de criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Você é filho de Deus? Aleluia! Então você precisa crer que o reino do Senhor Jesus, irmãos, é um reino eminentemente espiritual. Jesus ainda não veio como aquele que vai governar esta terra. Então nós temos que anunciar esse reino que é espiritual, que é o reino de paz, de alegria, de justiça no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Muitos não reconheceram o Filho de Deus, mas havia naquela pequena aldeia de Betânia uma família que sabia quem era Jesus. Uma família que honrava Jesus, uma família que adorava Jesus, e foi o reconhecimento dessa família que fez Jesus não ficar indiferente à dor de Lázaro, e nem à morte daquele homem. Irmãos, como é importante nós termos comunhão com Deus, como é importante nós amarmos Jesus, como é importante você ser amigo de Jesus, fazer a vontade do Pai, porque todos aqueles que fazem a vontade do Pai são amigos de Jesus, são amigos de Deus. Quem é amigo do Senhor aqui? Amém? Então quando você ora, as tuas orações alcançam o trono de Deus. Quando eu oro, as minhas orações alcançam o trono de Deus. Ainda que nós não sejamos atendidos imediatamente, como aconteceu com Marta e Maria, mas o Senhor está ouvindo. Você precisa crer que o Senhor tem ouvido as tuas orações, que as tuas orações não estão sendo dissipadas pelo vento. João 11 nos revela que o Filho de Deus chorou com as irmãs de Lázaro pela sua morte, mas ao mesmo tempo ofereceu o consolo da vida eterna, a esperança da promessa da ressurreição. Meus irmãos, quantos crentes tendo a sua visão distorcida a respeito daquilo que Jesus veio realizar. Eu sempre digo que Jesus não veio a este mundo para nos tornar ricos materialmente. Jesus não veio a este mundo para fundar uma religião. Jesus se manifestou como Filho de Deus para nos reaproximar de Deus, para abrir o caminho até o trono da graça de Deus. Aleluia! Por isso a nossa maior esperança é a vida eterna. Paulo, escrevendo lá a sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz que nós não devemos perder a esperança com relação àqueles que morrem no Senhor. Quando você vai ao enterro de um cristão, quando você vai ao enterro de uma família, de alguém que serve ao Senhor, é diferente, irmãos. O sofrimento, sim, aquela sensação de perda, o coração fica dolorido, fica. Mas está sobre aquela família que ficou, que permaneceu viva sobre a terra, a esperança na ressurreição. Você pode dizer, a esperança da ressurreição. Aleluia! Jesus disse para Marta que ele era a ressurreição e a vida, para nos ensinar que antes da vida vem a ressurreição. Ou seja, o corpo dos justos ressuscitará para a vida eterna. Irmãos, Deus tem um compromisso com esse corpo, por isso que você precisa cuidar desse corpo. Porque Jesus vai ressuscitar esse corpo.
Se Jesus não voltar a tempo e nós morrermos, irmãos, é este corpo que Jesus vai vir buscar. Como é que você tem cuidado desse corpo? Como é que você tem mantido o templo do Espírito Santo, que é a tua vida, irmãos? Porque Jesus fez uma promessa lá em João capítulo 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou para vos preparar lugar. Pois quando eu voltar, vos receberei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, aonde Jesus estiver, nós estaremos com Ele. Amém? Jesus abriu o caminho para nós. Ele é a primícia dos que dormem. A Bíblia nos garante que o vencedor, irmãos, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Mas até experimentarmos a transformação do nosso corpo, um corpo glorioso, todos nós estamos sujeitos a passar por tribulações. Todos nós estamos sujeitos a passar por enfermidades. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações que muitas vezes nós não gostaríamos de passar, inclusive a morte, irmãos. Porque o cristão, ele é diferente das demais pessoas por dentro, por fora nós somos iguais. Quem é de carne e osso aí, diga glória a Deus. Amém? Mas por dentro existe um espírito, o teu espírito, ele foi iluminado pelo Senhor. Você agora é filho de Deus, como nós falamos aqui. Então, as situações que fazem parte da nossa vida agora estão sobre o olhar de Deus. Fazem parte da perspectiva de Deus para a nossa vida. E lá em Eclesiastes 8:8, a Bíblia diz que não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele sobre o poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. A família de Lázaro, irmãos, vivenciou todo esse drama que culminaria na morte de Lázaro. Lázaro adoece, aquele a quem Jesus amava, essa família a qual Jesus visitava, com certa frequência lá em Betânia, uma cidadezinha próxima a Jerusalém, e então essa família experimenta a enfermidade de Lázaro e a morte de Lázaro. Meus irmãos, parecia algo absurdo Jesus ouvir o chamado daquela família para estar com eles e não ir imediatamente. Parecia algo absurdo, mas Deus é o Senhor do tempo. Você pode declarar: Deus é o Senhor do tempo. Jesus poderia ter chegado a Betânia a tempo de Lázaro não ter morrido, ou podia ter lançado apenas uma palavra, como ele fez com o servo do centurião. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que o Senhor tem o controle de todos os minutos e os segundos da nossa vida. E é Ele quem determina como vai fazer o milagre. Nós imaginamos que vai ser de uma determinada forma. Nós imaginamos que vai ser num determinado tempo, por determinada pessoa, por determinada atitude ou ação. Mas Deus já determinou o dia e a hora do teu milagre. Aleluia! Tudo que nos acontece é conforme os desígnios de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11, na versão King James atualizada diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com a sua própria vontade. Então eu quero dizer para você que está passando por alguma luta, alguma situação na tua vida que você não esteja entendendo o porquê Deus permitiu, eu quero dizer que ainda que você não esteja entendendo, você e eu precisamos nos sujeitar ao tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus para a tua vida. Esse é o momento que Deus quer trabalhar no seu coração e no meu coração. Porque em meio às adversidades, irmãos, nós temos o nosso coração afofado pelo Senhor. Normalmente, em meio às adversidades, nós buscamos mais a Deus. Nós nos sujeitamos mais ao Senhor. Nós entendemos que longe dele nós não somos nada. E o sábio Salomão nos lembra nessa noite, em Eclesiastes 3:1, que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Irmãos, Marta e Maria precisariam lidar com algo que muitas vezes você já lidou e que eu já lidei, que é a fragilidade da vida humana. Quem já não foi visitar um parente? Quem já não foi visitar um irmão? Quem já não foi visitar um colega de trabalho muito doente, muito enfermo no hospital? Talvez com aquele respirador todo monitorado, sem poder falar, talvez até inconsciente. E às vezes nós não entendemos o porquê Deus permite determinadas coisas. Mas eu quero dizer para você que aquele que criou a vida humana é aquele que pode sustentar a vida humana. Deus é o Deus dono do tempo e das circunstâncias.
O reconhecimento de que somos frágeis precisa nos levar imediatamente a reconhecer quem é Jesus, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. As pessoas lá fora vivem a vida como se não houvesse amanhã, literalmente. Esbanjam, gastam, não se preocupam em cuidar do templo do Espírito Santo, não se preocupam com o dia da prestação de contas, como a Bíblia fala do juízo eterno. Mas nós entendemos que Jesus é a segurança para a nossa vida hoje, mas especialmente após a nossa morte. Jesus é aquele que te dá certeza da salvação hoje e garante para você hoje que tem uma vida eterna te esperando. Quando dermos o último suspiro nesse mundo, irmãos, há uma vida eterna nos esperando. A Bíblia diz que após a morte, Hebreus 9, 27, segue-se o juízo. Ou você vai estar com Deus, se você crê, você vai estar com Deus. E aquele que não crê será imediatamente condenado, diz a palavra do Senhor. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Irmãos, fazemos parte dessa eternidade ao nos tornarmos discípulos de Jesus aqui nessa terra. Imediatamente, quando você levanta as mãos para Jesus, quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você passa a fazer parte da eternidade. Ou seja, o teu nome passa a ser escrito no livro da vida. Você tem acesso às promessas de Deus. A eternidade de Deus estará te aguardando. Mas nós temos uma vida aqui nessa terra. Diga, eu preciso viver esta vida. Amém? Viver esta vida considerando que existe a vida eterna na presença de Deus. Um dia a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo ressuscitarão. Já parou para pensar, irmãos, como é que será esse dia? Muitos filmes, né, na década de 90, na década de 2000, a primeira década dela, retrataram o momento do arrebatamento, né? E alguns carros até colocam, se atrevem a colocar: no dia do arrebatamento, este carro estará desgovernado. Alguém já viu? É verdade, irmãos. Porque 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz que, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos que tivermos aqui, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. Eu vou repetir: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Então será algo, irmãos, imediato, automático, como abrir e piscar de olhos. A Bíblia diz isso, num abrir e piscar de olhos. Era isso que Jesus estava mostrando para aquela família: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Nós vamos ver daqui a pouquinho que Marta inicialmente não entendeu. Marta e Maria não estavam entendendo, estavam achando que Jesus estava se referindo à ressurreição futura. Mas Jesus controla todas as coisas. Ele chama a existência aquilo que não existe. Quando o Senhor age, irmãos, ninguém pode impedir. Aleluia! Lázaro seria uma exceção dentre todos os casos de ressurreição da Bíblia. Por quê? Porque, como foi dito, Lázaro ressuscitou após 4 dias, irmãos. Né? Teve aí uma reportagem, acho que foi na Ilha do Governador, 2 irmãos que mantiveram seu pai morto. 6 meses, né? Você imagina que loucura. Mas após as 24 horas, com certeza aquele corpo, ele já exalou o mau cheiro. Porque nós somos carne e osso. Nós somos pó, diz a Bíblia. Nós não somos nada, não é, sem o fôlego de vida. Então Lázaro seria uma prévia do que um dia vai acontecer com o corpo dos justos que já morreram. Então, dentre todos os sinais messiânicos que Jesus operou, a ressurreição de Lázaro foi o sinal mais impactante. Por quê? Porque Jesus demonstrou que ele, como Filho de Deus, como Messias enviado a Israel, ele tinha poder para levantar mortos. Você crê nisso? Diga glória a Deus. E isso tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Porque Jesus já havia libertado pessoas das mãos do inimigo. Pessoas que, como gadareno, serviam ao inimigo com o seu corpo. Estavam mortas, viviam num ambiente de morte, como o gadareno, que estava em meio àqueles sepulcros, e ninguém podia pregar para aquele homem, ninguém podia chegar perto dele. Por isso que Jesus teve que atravessar o mar, Jesus teve que romper fronteiras para alcançar aquela pessoa. Mas o grande detalhe dessa história que envolve Lázaro e suas irmãs, vou repetir, é que aquela família era amiga de Jesus. Fala para o seu irmão aí: a sua família precisa ser amiga de Jesus. Amém?
Por quê? Porque o olhar daquelas pessoas que conhecem Jesus é diferente acerca das dificuldades. O que acontece quando um cristão recebe um diagnóstico? Claro, ele pode chorar muitas vezes, ele pode sentir, ele pode ficar até chateado, no sentido de realmente não estar esperando aquela notícia. Mas o que nós fazemos? Nós apresentamos ao Senhor aquela dificuldade. Nós levamos para Jesus aquele exame. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes, tome a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Mas cadê o crente que não quer abrir a boca? Nós estamos recebendo diagnóstico, nós estamos recebendo sentenças, estamos recebendo os senões, estamos recebendo os nãos, as dificuldades, e não estamos abrindo a nossa boca para Jesus. Mas eu quero dizer para os irmãos, lembrar para os irmãos o que está em Romanos 5,5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus irmãos, a esperança habita na tua vida. Se você não tem vivenciado isso, aumente o teu tempo de comunhão com Jesus. Porque você vai ver que você vai começar a andar na dimensão do Espírito. E na dimensão do Espírito você começa a andar acima das dificuldades. Você vai começar a olhar para as dificuldades como Daniel olhou para aqueles leões na cova. Você vai ver que aquelas situações não poderão te atingir se você estiver em Jesus. Se você estiver em Cristo, as situações da tua vida, as dificuldades à tua volta, não te farão esmorecer. Muito pelo contrário, servirão de trampolim para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Aleluia! Foi assim com Jesus, irmão. Jesus, que é o nosso modelo, ele também sofreu. A Bíblia diz que o Pai amava o Filho, mas ele permitiu que o Filho do homem bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. Então, se Jesus, o Filho de Deus, o nosso maior exemplo, a quem adoramos, literalmente o nosso ídolo, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, se ele não foi poupado dos sofrimentos quando veio a essa terra como homem, porque cumpria ele como homem, obedecer à vontade do Pai, o que fará nós, irmãos? Como nós não enfrentaremos tribulações e dificuldades nessa vida? A fé de Marta e Maria teria de passar por 3 provas: a ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte de Lázaro. À medida que os minutos se passavam e Lázaro estava se perdendo cada vez mais naquela enfermidade, o Filho de Deus, por outro lado, via aquela situação como motivo a mais para glorificar o nome de Jesus. Essa semana nós recebemos uma notícia, né, da netinha não, que já é uma moça, né? Da neta da irmã Valdete, que tinha um diagnóstico ruim acerca do seu rim, teria até provavelmente fazer um transplante, mas para honra e glória do nome de Jesus, o médico falou que não tem nada, não vai precisar fazer mais nada, para honra e glória do Senhor. Você pode dar salva de palmas para Jesus, porque esse é o Deus a quem nós servimos, irmão. É o Deus que ouve as orações, que ouviu a oração da irmã Valdete, do irmão Eliseu, e de cada irmão que aqui, assim que soube, foi acionado e orou, porque Deus responde orações, e quando Ele não responde, Ele permite você passar por uma cirurgia, você passar por uma dificuldade, não significa que você é menos amado, mas o poder de Deus, de alguma forma, vai ser aperfeiçoado nas tuas fraquezas e nas minhas fraquezas. Aleluia! Tudo que estamos vivendo está sob a regência do Pai. E aí, Salmo 139, versículo 16, é muito conhecido, diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, quando cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você já parou para pensar nisso? Quando nenhum dos dias havia ainda, tudo já estava escrito e determinado. Olha que Deus poderoso. Então, irmãos, nada vai pegar Deus de surpresa na tua vida. Creia nisso. Essa semana eu estive conversando com a minha mãe pelo telefone, e ela estava para fazer muitos exames, e eu falei para ela, fica tranquila que você não vai achar nada que você não tenha, ou que Deus não permita que você tenha. Ou talvez você nem ache nada, porque Ele pode te curar em nome de Jesus. Você crê nisso? Então a gente não precisa temer.
crente não precisa temer a nada, irmãos. Se vocês, como eu falei, se nós estivermos em Cristo, o Senhor será a nossa dianteira, o Senhor estará comigo, o Senhor estará comigo no meu deitar, no meu levantar, o Senhor estará à minha direita, o Senhor estará me cobrindo da fúria do inimigo, aleluia. Às vezes precisamos passar por um processo que inclui provas e tribulações. Eu tenho, numa última mensagem, eu pincelei uma questão acerca de Jó, mas o Senhor me levou novamente a falar um pouco mais acerca do que Jó viveu. Jó foi um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Mas a Bíblia diz que após perder os seus filhos, perder bens, seus animais e até amigos e conviver com tumores do alto da cabeça à planta dos pés, Jó sentiu-se abandonado pelo Criador. E eu imagino como Jó sentiu-se abandonado pelo Criador, como Marta e Maria sentiram naquela demora de Jesus. Porque enquanto Jesus não faz a obra, irmãos, nós padecemos. Vem a dúvida, o inimigo tenta colocar incredulidade, o inimigo tenta fazer com que nós venhamos a murmurar contra Deus. E a única coisa que Jó tinha era o silêncio de Deus. Ele havia perdido tudo, mas a doença que acometeu a sua vida o atacou com úlceras malignas por todo o corpo. Jó capítulo 2, versículo 7 diz que ele foi ferido de tumores malignos do alto da cabeça à planta dos pés. Oh, meus irmãos, ele estava com a sua pele necrosada. Por todo o corpo ele produzia um mau cheiro terrível, segundo a Bíblia. Lá em Jó 19, 17, a Bíblia diz que o seu hálito se tornou insuportável para sua mulher. Olha aí, maridos, não esqueça de escovar o dente. Amém? Jó 19, 17 diz que o seu hálito se tornou insuportável para sua mulher. E pelo seu mau cheiro, ele era repugnante aos seus irmãos, filhos de sua mãe. Então você imagina, por exemplo, no caso de Jó, que passou do capítulo 1 ao capítulo 42, uma provação, irmãos, inimaginável. Você imagina o que foi aqueles 4 dias de Marta e Maria aguardando Jesus? Que é fácil para quem está olhando, mas para quem está na prova, não é isso? Lázaro já dizia, Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas, irmão, quem está na prova é só Jesus. Mas só Jesus mesmo, só Jesus. Só Jesus para nos aguentar, irmãos, porque nós, no meio do sofrimento, nós revelamos muitas vezes quem nós somos para Deus. E por isso Deus permite as provas, para provar o nosso coração. Além de ter dificuldade para dormir e para comer, a Bíblia diz que para aliviar a sua dor, Jó se coçava com um caco de telha. Irmãos, a vida desse homem estava destroçada emocionalmente, fisicamente e financeiramente. Jó 19:10, vamos lá para você poder ver, para não ficar só nas minhas palavras, como já diz um pregador. Jó 19:10. Você pode dar glória a Deus? Amém? Jó capítulo 19, versículo 10. A Bíblia diz algo tremendo. Olha só como é que Jó descreve o seu sofrimento. Jó 19:10. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Irmão, se você contar 34 vezes, Jó se queixa a Deus. Ele não se queixou de Deus, mas ele se lamenta para Deus. Lamentou a sua sorte, mas em tudo ele não atribuiu culpa a Deus. Ele permaneceu íntegro na riqueza. Ele permaneceu íntegro na sua pobreza. E por isso Deus restaurou a sua saúde, restaurou a sua honra e restaurou a sua família, lhe dando 10 filhos. Eu quero dizer para você ficar firme em meio à tua provação. Quando Jesus chega lá na aldeia lá de Betânia, nós vemos que Marta se lamenta e depois Maria se lamenta da mesma forma, dizendo: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, nada disso teria acontecido. Meu irmão não teria morrido. Muitas vezes nós estamos fazendo questionamentos para o Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite: descansa o teu coração no Deus a quem você serve. Salmo 40 para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Aquieta o teu coração, descansa com paciência no Senhor. Meus irmãos, às vezes as enfermidades, as causas da justiça, os problemas familiares se levantam, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Nós temos que ter essa certeza, nós temos que ter essa convicção. O profeta Isaías diz em Isaías 43, versículo 2,
que ainda que passemos pelas águas, Ele será conosco. Quando pelos rios, eles não nos submergirão. Quando passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará, nem a chama arderá em nós. Então veja, quando passarmos, haverá momentos, irmãos, que nós vamos estar no monte. Vamos estar em locais maravilhosos, mas tem momentos que o Senhor vai nos fazer passar por vales áridos, por situações difíceis. Mas não tire os olhos de Jesus. Faz assim para o seu irmão, por favor, não tire os olhos de Jesus. Mais uma vez que ele está dormindo, por favor, não tire os olhos de Jesus. Amém? Jesus já sabia, irmãos, pelo Espírito, que Lázaro estava doente. Porque, claro, Jesus sabe de tudo. Mas a Bíblia diz que ele demoraria mais 2 dias para chegar em Betânia. Porque Jesus já sabia que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Quantas coisas Deus já permitiu na nossa vida que nós achávamos que era para a nossa destruição. Ah, meu Deus, vou ser destruído, vou perder tudo. Oh, meu Deus, vou ficar doente, vou ficar inválido, vou ficar sem receber, vou ficar. E quando na verdade, irmãos, Deus fez um baita de um milagre e transformou aquela dificuldade num motivo para você glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Tudo tinha um propósito. A ressurreição de Lázaro e não a sua cura seria um motivo para reforçar a fé dos discípulos quanto ao ensino de Jesus acerca da ressurreição. Por quê? Porque os discípulos tinham dificuldades acerca da ressurreição. Irmãos, tem discípulo de Jesus que não entende o que é o novo corpo, o que é a nova vida, o que é a vida eterna. Não compreende essas verdades, porque não compreende a linguagem usada por Jesus. Quantas pessoas atualmente descrentes da ressurreição dos mortos, acreditando que quando o cristão morre, ele está dormindo, ou simplesmente aniquila-se tudo, não, acabou tudo, não. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que é o grande capítulo da ressurreição. É o clássico. 1 Coríntios, capítulo 15, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 15, versículos 13 a 14. Olha que coisa linda a Bíblia nos diz. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 a 14. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então a promessa de vida eterna é real, irmãos, porque Jesus ressuscitou. Jesus é quem nos garante que nessa vida nós somos alvos do seu amor e na futura vida, a vida eterna, nós estaremos para sempre com Ele, irmãos. Apocalipse 21:4, o que é aquilo que João descreve lá acerca desse lugar maravilhoso que o Senhor preparou para nós? Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Oh, glória a Deus! Você pode dar glória a Deus? Irmãos, tudo que hoje tenta nos atazanar, tenta tirar a nossa paz, tenta fazer com que nós saiamos da graça de Deus, tudo isso, irmãos, um dia vai ter fim. Tudo que nos acomete aqui de ruim vai ter fim, porque o Senhor preparou um lugar maravilhoso para nós. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Até hoje os incrédulos afirmam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Outros afirmam que as mulheres foram ao túmulo errado no primeiro dia da semana. Porque a obra do engano, irmãos, faz de tudo para abafar o assunto da ressurreição. Lembra? Mal Lázaro ressuscitou, já queriam matar Lázaro. Como é que é o mundo, irmãos? Enquanto nós estamos mortos para Deus, o mundo te chama para bebida. O mundo paga as tuas noitadas. O mundo paga as tuas drogas. O mundo paga tudo para você cada vez mais ficar afundado no lamaçal do pecado. Mas quando alguém levanta a mão para Jesus e se converte de verdade, a fúria do inimigo se levanta contra aquela pessoa. Porque o mundo espiritual da parte das trevas não quer que você receba a vida de Deus. Não quer que você ande como ressuscitado. A Bíblia diz que no dia que as mulheres foram ao túmulo de madrugada para embalsamar o corpo de Jesus, em Lucas 24, elas ficaram perplexas porque não acharam o corpo de Jesus. E 2 varões de Deus com vestes resplandecentes precisaram lembrar a elas da promessa que Jesus não permaneceria morto. Eu quero dizer para você, para você que está aqui nessa noite, que na sua vida, essa situação não permanecerá morta.
Por isso o tema dessa mensagem, milagres adormecidos. Deus vai despertar milagres na tua vida nessa noite. Aleluia! O texto diz que no primeiro dia da semana elas foram ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus, irmãos. Foi necessário que elas tivessem aquela experiência para relembrar aquilo que Jesus havia falado. Mesmo tendo ouvido os próprios anjos de Deus lembrá-las da ressurreição, essas palavras, segundo a Bíblia, lá em Lucas 24:11, lhes soaram como delírio. Irmãos, tem coisa que a gente ouve numa pregação, lendo a Bíblia, quando a gente lê, tem coisa que parece que é loucura. Mas é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu não preciso entender como é que Deus vai fazer o milagre, eu preciso crer que Ele vai fazer. Aleluia. Elas chegaram a dizer, ou melhor, outro exemplo são os discípulos a caminho de Emaús, irmãos. Eles já haviam deixado de crer na promessa da ressurreição e caminhavam tristes e desanimados. A última informação que eles tinham é que o mestre havia morrido. E Jesus teve que promover a fé no coração daqueles homens, a ponto deles reconhecerem que Jesus estava vivo. Diga assim, Jesus permanece vivo. Aleluia! Eles também precisavam crer no Filho de Deus, que o Filho de Deus havia ressuscitado. Por isso Jesus teve que trabalhar no coração daqueles homens. E sabe como é que Jesus trabalha no nosso coração para a promoção de milagres, para promover a fé no nosso coração? Através da sua palavra. Enquanto ainda estava com eles, eu disse Jesus, lá em Lucas 24:44, que tudo que estava escrito a meu respeito, disse Jesus, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos, aconteceria. Mas foi somente quando eles estavam à mesa com Jesus que eles reconheceram quem era Jesus, que o entendimento deles se abriu para reconhecer quem era Jesus. Irmãos, quando você ouve a palavra, quando você vem à casa do Senhor, quando você persevera no conhecimento de Deus, os seus olhos são abertos para que você creia que o Deus é o Deus do impossível. Aleluia! Que a ressurreição é uma das linguagens do milagre de Deus para nós. Nós não podemos ter dúvidas sobre a ressurreição. Por isso Jesus garantiu isso a Marta, lá em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, muitos quando ouvem essa mensagem, deixam para se decidir por Jesus somente no final da sua vida. Quantas vezes nós entramos lá nas enfermarias do Cardoso Fontes, lá nos CTIs, lá nas emergências, e nós vemos pessoas que estão ali, irmãos, um caquinho, literalmente. Se eu passar e esbarrar no fim daqueles aparelhagens, a pessoa embarca. Para vocês verem a gravidade das situações. E muitas que ainda estão conseguindo falar com muita dificuldade, ouvem a pregação e mesmo assim não sinalizam a sua vida para Jesus. Mas graças a Deus que a grande maioria, irmãos, recebe Jesus, ainda que no leito, mas recebe Jesus. E todo aquele que vai a Jesus, de modo algum, disse o Senhor, Ele o lança fora. Aleluia! É o Deus de toda misericórdia, irmãos. Hoje, por mais que venhamos a viver muitos anos, por mais que alcancemos uma longevidade nessa terra, irmãos, nós precisamos crer que a nossa vida não está somente nas coisas desse mundo. A nossa esperança não pode estar somente nas coisas desse mundo. Se escolhermos Jesus, teremos a vida eterna. Mas se o negarmos, Ele nos negará. Você quer ver isso? Mateus 10. Já estamos caminhando para o fim, irmãos. Amém. Mateus 10, 32 a 33. A palavra do Senhor nos diz algo muito forte. Mateus 10, 32 a 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Meu Deus do céu. Então, é nessa vida que nós precisamos nos decidir por Jesus. O que garantiu a ida de Jesus, a intervenção de Jesus lá em Betânia, a favor de Lázaro, como eu falei antes, é que aquela família tinha confessado Jesus. Reconheceu que Jesus era o enviado de Deus. Mas como Jesus ainda demorou mais 2 dias para chegar até Betânia, nesse momento muitos dos judeus já tinham ido consolar Marta e Maria, porque era um costume
imediatamente sepultar o morto. Assim que o judeu morria, imediatamente ele era sepultado. E a tradição nos mostra que o luto durava 7 dias. Enquanto isso, as pessoas cuidavam dos parentes enlutados. Então você imagina a quantidade de pessoas que estava ali na casa de Marta e de Maria, na casa de Lázaro, não é que havia morrido. Queridos, se já oramos ou ainda oramos acerca de um assunto, nós precisamos confiar que Deus fará o melhor. Jesus demorou para chegar em Betânia? Ele demorou. Mas havia um propósito. Você pode dizer, havia um propósito. Até demonstrar fé, Marta até demonstrar fé ao reconhecer que Jesus poderia ter impedido a morte do seu irmão, ela ficou com a sua limitação, com a sua mente, com a sua compreensão limitada ao passado e ao futuro, não entendendo que Jesus estava falando de um milagre para aqueles dias. Ela estava somente ligada na ressurreição futura, na ressurreição dos últimos dias, mas Jesus estava dizendo, olha, como quem diz assim, não se preocupe, porque eu sou a ressurreição e a vida, eu posso trazer o seu irmão hoje, eu posso fazer o seu milagre hoje. Aleluia! Eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite, que aguardam ansiosamente a conversão de maridos, a conversão de esposas, de filhos, de avós, de tios, de sobrinhos, de netos, enfim. Não desista de orar. Você pode falar comigo, com o seu irmão? Não desista de orar. Aleluia, glória a Deus. Não desista, meus irmãos. O maior desafio para a fé é justamente confiarmos nas promessas de Deus em meio ao caos. Porque o inimigo, ele vai fazer o circo pegar fogo para fazer você desistir. Já ouviu aquele ditado, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece? Só que eu estou adaptando, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. No meio cristão, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Por quê? Porque o inimigo vai se levantar. As situações vão convergir para que nós não venhamos a buscar mais a Deus e venhamos a desistir daquele milagre. A resposta de Jesus a Marta, irmãos, parecia algo abstrato, mas Jesus estava dizendo claramente que ele poderia fazer, porque ele não era e nem iria ser. Ele era a ressurreição e a vida. Aleluia! Ele estava falando de uma possibilidade real para Marta. João 11:27 diz, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta está dizendo o seguinte, olha, ela entendia o senhorio de Cristo, ela sabia quem era Jesus, que Jesus possuía a natureza de Deus, que ele era Filho de Deus, que ele havia encarnado em figura humana, mas ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Ela estava com um entendimento à frente do momento, do tempo para a vida dela. E Jesus sabia disso, porque ele já havia afirmado a Marta, lá em João 11:23, teu irmão ressuscitará. Irmãos, Jesus já conhece o nosso coração todinho. Ele já sabe da nossa ansiedade, porque muitos de nós somos ansiosos, né? A gente não só espera um milagre, mas já fica idealizando como Deus tem que fazer. A quem ele vai usar, que dia que vai ser, em qual banco vai acontecer, em qual advogado ele vai agir. Irmãos, vamos descansar o nosso coração. Eu sei que é difícil, essa palavra é para todos nós. Marta sabia que havia uma ressurreição futura, porque ela conhecia dessa promessa. Marta cria em tudo isso, mas ela não via a possibilidade do milagre para o presente. Por quê? Porque ela estava presa à situação real. Como Maria falou para Jesus, olha, já cheira mal, porque já é de quantos dias? 4. Às vezes nós chegamos em casa, né? E recebemos uma palavra tão maravilhosa no culto, quando alguém aqui vem pregar, nos traz uma palavra, nos traz um ensino acerca de fé, e saímos esperançosos, mas chegamos em casa e falamos assim, Senhor, o negócio está tão ruim que esse aí, se converter, vai ser no último momento, nos 45 do segundo, com prorrogação, e mesmo assim, sabe Deus. Mesmo assim, acho que vou ter que apertar o pescoço dele para ele confessar a ti, Senhor. Porque a gente se atém às dificuldades que nós vemos. Marta cria, irmãos, mas ela não via a possibilidade do milagre para o presente. Não seja como Marta, nesse sentido. Veja as possibilidades do milagre para o tempo que você está vivendo. Receba os milagres de Deus para o tempo que você está vivendo. Aleluia! A Bíblia também nos mostra que Maria, quando chegou onde Jesus estava, lançou-se aos seus pés e falou a mesma coisa que Marta. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, nesse meio tempo, as pessoas próximas a Maria pensaram que ela tinha ido ao túmulo para chorar, como diz lá em João 11:31.
porque ela e Maria estavam inconsoláveis há 4 dias. E aí começa a mobilização para o fechamento desse milagre. A Bíblia diz em João 11:33 que Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E aí mostra, irmãos, que o nosso Deus não é de madeira, não é de ferro, não é de pau, não é de pedra. O nosso Deus é um Deus vivo e poderoso, mas é um Deus que se compadece de nós. É um Deus que se fez homem como nós, foi tentado em todas as coisas, sofreu em nosso lugar, conhece, é um homem, que, segundo Isaías, que sabe o que é padecer. Qual sofrimento Jesus não levou naquela cruz? Não existe. A Bíblia diz que todos os sofrimentos, todas as nossas maldições, todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. A Bíblia diz, João 11:33, então, que Jesus moveu-se em espírito e perturbou-se. Este é um tipo de reação que demonstrava que Jesus estava profundamente comovido e emocionado, porque ele se tornaria o nosso grande sumo sacerdote. Hebreus 4:15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, eu quero dizer para você e para mim nessa noite, Jesus reconhece o nosso sofrimento. Ele sabe como você ajoelha, ele sabe quantos calos já existem no teu joelho por causa da mesma petição, ele sabe há quanto tempo você pede pela mesma causa, pela mesma pessoa, pelas mesmas circunstâncias, mas eu quero te lembrar que as tuas orações estão sendo as taças que estão na presença do Senhor. Aleluia! Todos reconheciam o quanto Jesus amava aquela família e quanto se compadecia deles. E por isso, ao ver o túmulo, Jesus chorou. No original, Jesus teve uma súbita explosão de lágrimas, demonstrando a sua humanidade, a ponto das pessoas falarem, vede como Jesus amava essa família, como Jesus amava a Lázaro. E o texto segue, vamos lá para fechar João capítulo 11, vamos ler do 37 a 46, João 11, oh glória a Deus, aleluia. João 11:37, mas alguns objetaram, ou seja, contradisseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Olha os incrédulos, irmãos. Jesus, agitando-se novamente a si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, que este era uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Olha o propósito maior, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Irmãos, que momento maravilhoso. Jesus ali expressa diante de todos a sua comunhão com o Pai, como o Filho enviado de Deus, o unigênito Filho de Deus, aquele que havia encarnado em figura humana, deveria ter sido reconhecido pelos judeus, mas infelizmente não foi reconhecido por todos. E naquele momento Jesus libera uma palavra, Lázaro, vem para fora. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida nessa noite. Milagres sobre a vida de vocês e sobre a minha vida. Venham para fora agora em nome de Jesus. Recebe o teu milagre, igreja. Recebe o teu milagre na área da saúde, na área da família, na área financeira, na área espiritual, na área emocional. Recebe o teu milagre em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, o mesmo Jesus que nesse momento levantou Lázaro da morte, poderia agora ter rolado a pedra do seu túmulo. Mas nós aprendemos também com esse milagre que Jesus não deixa de lado a participação humana no milagre. Você está em busca de saúde? Faça alguma coisa pelo seu corpo. Faça um exercício. Feche a boca. Se você não pode comer açúcar,
segure a boca para você não comer o açúcar. Se você não pode muito com o sal, controle-se com o sal, mas faça alguma coisa, porque esse milagre nos mostra o indicativo de um milagre que foi um milagre participativo. Aleluia! A ordem era clara: tirai a pedra, e isso aponta para a nossa atitude durante a ação de Deus em nossas causas. Irmãos, Deus pode te dar um ganho de causa nessa situação aí contra a empresa que você trabalhou que está te devendo, ou uma situação que te prejudicaram, ou na tua saúde, enfim, não importa qual a situação, mas você tem que se levantar, você tem que procurar um advogado, você primeiramente orar, mas segundo, você tem que procurar um advogado, você tem que procurar um médico, você tem que começar a agir no processo. Irmãos, eu me lembro que até chegarmos a essa casa aqui, chegamos a ver apartamentos, irmãos. Cheguei a fazer contrato de gaveta, na esperança, tudo acordado, né? E a pessoa do outro lado: não, tá tudo certo, seu João, você já pode, olha, como quem diz assim, olha, a chave, vocês já estão morando no apartamento, era alugado, você já pode ficar com as chaves de uma vez por todas, inclusive, vá às reuniões de condomínio no meu lugar, pode ir, porque esse apartamento já é de vocês. Ah, irmãos, olha, eu tinha feito o contrato de gaveta com os dados dessa pessoa, com meus dados, né? Iria pagar de forma parcelada, ia dar uma entrada, iria pagar de forma parcelada, e já glorificando a Deus, e tudo caminhou bem durante quase uma semana. De repente toca o interfone. Eu falei, quando toca o interfone, era só essa vizinha, né? Que era dona do apartamento. Olha, nós mudamos de ideia, porque a gente ia precisar do dinheiro todo pro imóvel que a gente está querendo comprar. Então, infelizmente, seu João, não vai dar para fazer da forma que nós combinamos. Eu já estava com o contrato de gaveta pronto, eu já estava glorificando, eu já estava quase dando culto de ações de graça, eu já estava quase comprando Chester para a gente poder comemorar, irmão. E foi naquela época dos 10 mandamentos, daquela minissérie, né? Daquela novela da Record. E olha, ali a gente estava vendo os milagres, o Senhor abrindo o mar vermelho, o povo comendo maná. Eu falei, Senhor, já estou embarcando nessa, né? Vamos nessa, agora chegou a minha vez, chegou a minha hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Eu falei, agora é comigo. Irmãos, eu me lembro que sabe quando você perde a cor? Olha, eu não estava na frente do espelho, mas eu me senti mesmo como se estivesse virando a vela derretida. Eu sei que em dado momento eu fui para o meu quarto, era até porta daquelas portas sanfonadas, eu tranquei aquela porta sanfonada, não me pergunte por quê, mas eu vou dizer a verdade, eu tirei minha roupa toda, porque eu pensei como se fosse passar mal, sabe aquela situação interna que você dá vontade de dar um grito? Eu sei que eu botei meu rosto no pó, deitei, fiquei ali em lamentação, não murmurando contra Deus, mas falando, Senhor, muda a minha sorte, Pai, pelo amor de Deus, Senhor, já vou fazer 40 anos, eu não aguento mais, Senhor, até aqui já são 6 mudanças, Senhor. Meu Deus do céu, estou igual aquela mulher samaritana, né? 5 maridos já tiveste e esse que agora tem não é teu. Meu Deus do céu. Irmãos, foi muito triste, mas olha, valeu a pena aquele quebrantamento, que acho que o Senhor teve misericórdia da nossa vida. Dali começou um movimento, irmãos, né? Aí começou o mover de Deus, aí num culto que a Nanda estava pregando, você já sabe dessa história, acabou o culto, uma irmã falou, olha, tem uma casa para vocês verem lá na rua Aratuquara, mas pastor, vai com os olhos da fé, porque vai espiar a terra, porque a situação você tem que ir com os olhos da fé. Eu falei, amém. Eu entrei com os olhos da fé. A Nanda, quando entrou aqui, irmãos, ela e a Ana Clara, só faltaram arrepiar o cabelo, porque parecia que aquele clipe do Michael Jackson, aquele pessoal, foi gravado aqui. Só tinha de tudo que os irmãos imaginarem, gambá, sofá velho, tudo, lixo aqui atrás, isso aqui estava uma coisa terrível. Mas o meu coração aqueceu para este lugar, porque eu olhei com o olhar da fé, olhei com o olhar da oportunidade que Deus estava me dando. Eu já estava com 40 anos. Irmãos, e assim nós estamos aqui, porque eu tive que meter a mão naquela pedra e tirar a pedra. O Senhor ia fazer um milagre, mas eu tive que botar a mão na pedra e tirar. Foi fácil? Não foi, porque nós empenhamos, irmãos, tudo aquilo que nós tínhamos, nosso salário ficou contado, a reserva que nós tínhamos de um consórcio de 10 anos da Caixa foi toda, e nós ficamos vivendo justinhos. Irmãos já sabem, né? A Danda já compartilhou aqui em outras oportunidades. Nós ficamos por muito tempo comendo franguinho, porque não podia, carne vermelha, não tinha dinheiro, não deixava nós ligar o ar-condicionado. Irmãos, fazendo de tudo para poupar daqui e dali, para todas as contas fecharem certo, porque a gente ainda ficou morando de aluguel, enquanto a obra ainda seria feita aqui. Irmãos, mas para a honra e glória do Senhor, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Tudo aconteceu com a permissão de Deus, e nós estamos aqui
não é? O empréstimo, que na época meu pai conseguiu, através do trabalho dele, para a gente poder fazer a obra, para entrar, graças a Deus foi pago em 3 anos, e para a honra e glória do Senhor, não devemos nada para ninguém, a não ser honra e glória a Jesus. A Bíblia diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, né? Exceto o amor. Eu amo Jesus. Você pode dizer: eu amo Jesus. Jesus é maravilhoso. Irmão, não perde a esperança, porque o tempo da bênção é tão enriquecedor. A bênção de Deus na nossa vida é tão enriquecedora, que se você me perguntar, eu me lembro de todos, obviamente, que o Senhor não tira a nossa memória, eu me lembro de toda a luta que nós passamos em matéria de aluguel, né? Como não faltava o recurso, mas de repente sempre surgiu um problema nos lugares que nós morávamos, de barulho, problemas de vazamento. Uma vez num apartamento, a moça foi dar descarga, o esgoto caiu dentro do nosso banheiro. Misericórdia, irmão. Olha, passamos de tudo, invasão de rato do vizinho, mas graças a Deus, o Senhor nos fez perseverar até o último momento, e o 7º mergulho foi aqui, que foi como Naamã, né? Olha, irmão, as coisas velhas passaram, a gente parece que nasceu aqui, eu sempre falo isso. Se me disser que eu nasci nessa rua, nasci nessa casa, eu acredito, porque a bênção do Senhor enriquece. O tempo do Egito ficou para trás, as situações ruins ficaram para trás, Deus fez tudo novo. Deus ressignificou a minha vida, a vida da Nanda e a vida da Ana Clara. E vocês são participantes desse milagre, né? Porque essa casa foi aberta depois, a gente não sabia do que viria a acontecer, mas o Senhor colocou esse desejo, nós abrimos essa casa para o trabalho, e aqui estamos, vamos completar 5 anos para a glória de Deus. Amém? Então, tirai a pedra, aleluia. Oh, glória a teu nome, Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. E após tirarem a pedra, após Jesus orar ao Pai, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem que esteve morto por 4 dias saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O que vão fazer com o milagre, irmãos, o que vão falar, melhor dizendo, do milagre, não é competência nossa. Eu sei do seguinte: quando o Senhor, como o Senhor já fez e continuará fazendo milagre na minha vida, na vida de vocês, nós vamos glorificar o Senhor. Agora, se os opositores do ministério de Jesus, se os opositores da obra de Deus na vida de vocês e na minha vida quiserem falar com os fariseus, quiserem matar o nosso milagre, cabe a nós perseverarmos na presença do Senhor, porque aquilo que Deus nos dá, Deus não nos tira. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Os estudiosos dizem que Lázaro ainda viveu 30 anos pelo menos, irmãos. 30 anos pelo menos. Então a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Você pode ficar de pé, eu vou chamar a equipe de louvor.